Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que os homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado, desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão só Deus? Mas quando Jesus percebeu os seus pensamentos, ele respondendo, disse-lhes: O que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados foram perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Mas, para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito que estivera deitado, partiu para a sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome. Pai, a tua escritura foi aberta. Teu santo livro foi lido, Pai. Revela-nos a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que possamos entender o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Nos dê esclarecimento e discernimento do texto, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando numa casa, não diz qual, nem exatamente onde é, mas que vieram doutores da lei, escribas e fariseus, e essa quantidade toda de doutores e escribas vieram justamente para analisar o que Jesus andava fazendo entre o povo, justamente para achar algum erro e julgá-lo. Porque a árvore que dá fruto incomoda muita gente, né? Geralmente ela toma muita pedrada. Em Mateus 8, versículo 1 ao 3, vai dizer que Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, seja curado. Em Mateus 9, Mateus descreve que nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Depois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. Logo no início do texto que nós lemos aqui, Lucas fala que e o poder estava presente para curá-los.
Ora, em Hebreu, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, se eu tenho fé nele, eu posso ser curado. E é a prova de que ele existe. Amém? O Senhor, Ele não precisa de mim, não precisa do Carvalho, não precisa do pastor Leandro para curar ninguém. O véu já foi rasgado. E todos nós temos acesso, não precisa ter uma pessoa para que ore pela Carol, para que a Carol seja curada. A Carol tem um acesso direto, livre com o Senhor. Basta nós entendermos isso e praticarmos a nossa fé. Lucas relata que a casa estava tão cheia que não se podia passar pela porta. Existiam várias barreiras. A Bíblia não relata, mas eu acredito, eu consigo conjecturar, como o nosso pastor Leandro fala, o paralítico tentando entrar, querendo ser curado, buscando, um socorro de Deus, e vendo toda aquela multidão e, de repente, ficou agoniado, Mas ele sabia que se ele conseguisse chegar dentro da casa, ele seria curado. O homem paralítico, ele podia desistir. Afinal de contas, ele era paralítico. Ele não conseguia se mover. Ele estava dependente. Tinha vários argumentos para dizer, se necessário, porque ele não conseguiu chegar. Seria mais uma desculpa. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual é o seu ponto de apoio? Qual é o seu ponto de apoio? Qual é a desculpa que te impede de viver o que Deus tem para você? Ele poderia se apoiar no que ele era paralítico, era acamado. Mas e você, qual é a sua desculpa? Nós devemos nos examinar todos os dias. Verificar aonde nós estamos apoiando a nossa fé, aonde estamos apoiando a nossa caminhada com Cristo. As nossas amizades, por exemplo, pode ser um ponto de apoio. E esse ponto de apoio, para onde está te direcionando? Será que ele está te ajudando a caminhar, a chegar onde Cristo está? Ou ele está te levando a um caminho de desgraça, um caminho de perdição, um caminho onde não agrada ao Senhor? A verdade é que nós somos assim, Um ser humano tendente a buscar conforto. Nós sempre buscamos o que, na verdade, é melhor para a nossa carne, quando ainda estamos vivos. Porque sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto machuca. Sair da zona de conforto requer morte física, e viver para Cristo. Sair da zona de conforto não é prazeroso. Nunca. Mas é necessário para viver a eternidade. Para viver o que Deus quer para nós. Para viver uma vida com o eterno. Para viver uma vida
cheia do poder de Deus, uma vida plena no Espírito Santo. Bom seria se nós tivéssemos amigos espirituais, sabe? Amigos que vão nos apoiar em qualquer direção que nós formos andar, que seja a que vai nos levar a Cristo. Mas esses amigos existem. E muitas das vezes nós deixamos escamas ofuscar a nossa vista. Porque em algum momento nós falhamos e o diabo entrou. E aí nós não vamos perceber que as nossas verdadeiras amizades, as amizades que Cristo quer para a gente não vai enxergar isso. E vamos viver uma vida de fracasso, uma vida tendente a só descer, uma vida que não agrada a Deus. Mas os amigos verdadeiros estão lá. Eu falei que uma vida cristã não é uma vida fácil. Na verdade, eu não falei, é que eu estou tentando lembrar o que eu falei anterior. Isso. Nem sempre sair da zona de conforto é prazeroso. E os nossos verdadeiros amigos em Cristo, eles vão apontar os nossos erros. Mas são necessário eles nos exortarem, para que assim nós conseguimos uma transformação em Cristo. E isso machuca. E quando nós estamos com os olhos vendados, nós vamos acabar desfazendo dessa amizade. Vai acontecer vários motivos para que isso aconteça. Eu escrevi aqui amigos e irmãos. São mais que amigos, né? Irmãos em Cristo que vai nos direcionar, buscar a Deus de verdade. O inimigo de nossas almas sempre vai querer nos afastar dessas pessoas, porque juntos somos mais fortes. Porque no momento em que eu falhar, ele vai apontar o meu erro. Mas não com um olhar de soberba, porque ele é melhor, não. É porque ele não quer que você caia em pecado, ele não quer que você perca a eternidade, mas ele quer que você se conserte com Deus para viver o que Deus quer. Um cuidando do outro. Unidade. Um cuidando do outro. Fala para o seu irmão aí com o dedo de profeta. Hoje é dia de se levantar. Pode melhorar. Toca nele assim. Hoje é dia de se levantar. Isso. Eu creio que Deus vai fazer uma grande coisa aqui hoje. Porque nenhuma palavra dele é lançada em vão. E eu acredito que hoje pode ser um despertar para alguém. Hoje pode ser um desatar de um nó, um quebrar de corrente. E o que eu entendo nesse texto é que o Senhor nos levou a sair de uma zona de conforto. E Ele falou ao meu coração essa madrugada que hoje é o dia de se levantar. Deus nos criou, olhando, né, o contexto do paralítico. Deus nos criou para ser funcional, gente, e não um peso. Nós fazemos parte de um corpo para funcionar, e não ser um peso para o outro irmão. Que quando a gente não funciona, ele tem que parar o que está fazendo para carregar a gente, para nos dar o apoio. E Deus não quer isso. Ele quer que você funcione para ajudar outras pessoas, mas Ele não quer que você seja um peso. A paralisia, ela impede a fluidez de outro.
Senhor ministrou isso ao meu coração hoje. A paralisia impede a fluidez de outro, porque a outra pessoa vai parar. E quando uma pessoa para poder carregar, pegar na mão e ajudar, o Senhor ministrou meu coração, é porque essa pessoa ama. Ainda que você não perceba, ela está parando tudo o que ela está fazendo, porque ela ama a sua vida. Ela ama você, ela ama servir a Cristo, ela ama fazer, ela ama cuidar. Então devemos valorizar tudo o que as pessoas fazem por nós. Porque uma coisa é certa, ela parou de fazer algo para cuidar de você. Ela parou para te segurar, para te levantar. E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Tinha muita gente na porta. Muita gente. A casa estava cercada. E eles não conseguiam passar nem por baixo, nem pelo lado, nem pela janela, muito menos pela porta. E o Senhor ministrou o meu coração. Não permita que a religiosidade te pare. Não permita que a soberba te pare. Não permita que o ego te pare. Não permita que a hipocrisia te pare. Tudo isso são barreiras. Barreiras que vão te impedir de viver uma plenitude em Deus. A Bíblia não diz... Opa, perdão. Mas a Bíblia, seguindo aqui, a Bíblia vai dizer que os homens, eles procuraram um caminho para que pudessem ajudar, né? Eles não deixaram se abater diante das dificuldades que se apresentaram no momento. Por que eles não se deixaram se abater? Porque eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era capaz. Eles sabiam que Jesus era capaz de curar. Eles sabiam que Jesus era capaz de perdoar. Eles sabiam quem era Jesus. E você sabe quem é Cristo de verdade? Se soubesse, não deixava certas barreiras tocar em você. Então subiram no telhado. Deixa eu ver o versículo. E eles, não encontrando o caminho pelo qual pudessem levá-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e desceram por entre as telhas com a sua cama para o meio, diante de Jesus. O Senhor ministrou o meu coração, mais uma vez, e falou assim: na verdade, eu vou completar no final o que Deus falou. Eu não sei o que esse homem fez, né? Para que ele estivesse paralisado. Mas Deus ministrou assim: para ser curado, é preciso descer. Para ser perdoado, é preciso descer. Se prostra, coloca o seu rosto no chão, vai buscar, que certamente vai ter seu encontro com Deus. A pessoa que verdadeiramente tem um encontro com Cristo, né, ele não deixa barreira nenhuma, nem chegar. Porque uma experiência forte nos fortalece na fé. E nada que se apresentar na nossa frente vai fazer com que a nossa fé esmoreça.
vai fazer que nós olhemos para o lado, para o outro, mas nós vamos continuar focado em Cristo. No versículo 20, e ele, vendo a fé deles, disse: homem, teus pecados foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Não duvide do que Deus é capaz de fazer, nem do que Ele faz, e nem o que Ele futuramente pode fazer. Eu já entrei nesse cenário aí, irmãos. Não como crente, como convertido, mas antes de conhecer Cristo de verdade, meu primo foi me evangelizar e eu falei assim: pô, cara, mas, pô, como é que o cara pode fazer o que fez e agora entrar para a igreja de Deus perdoar? E meu primo falava assim: ele pode, cara. Ele pode fazer. Ele faz. Mas nós conhecendo a palavra, nós nunca podemos duvidar do que Ele é capaz. Nunca. Senão, aí sim, nós estamos pecando contra Ele, né? Na verdade, nós não cremos em Cristo. Quando a gente duvida do que Ele é capaz, a gente não crê de verdade. E quando os fariseus, eles perguntam isso, né, em seu interior, cadê a pergunta? Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão só Deus? Eles ainda não entendiam quem era Jesus de verdade. Muitos, na verdade, até Jesus morrer, eles não entenderam. Mas Jesus, quando sondou os pensamentos, falou assim: o que é argumentar em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados foram perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, digo: levanta-te e toma a tua maca e vai para a tua casa. Eles esqueceram que Hebreus falava. Então Jesus fala: vou fazer o paralítico levantar, que eles verão fisicamente o que o Filho do Homem é capaz. Foi então que Jesus disse: levanta-te, toma a tua maca e vai para sua casa. Vai para sua casa. E imediatamente, levantando diante deles, tomando o leito que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus. Queria pedir aos irmãos que fechassem os olhos, se colocassem de pé, por gentileza. Feche os olhos, irmãos. Começa a falar com Deus. Depois nós vamos orar por vocês. Começa a se conectar com o Pai. Tenta identificar dentro de você se há alguma paralisia que te impede de fluir em alguma coisa, em alguma área ministerial. Começa a ministrar ao Senhor. Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, tira de mim essa paralisia. Senhor, tira esse sentimento. Senhor, tira de mim isso que não pertence a Ti.
Isso não é um fruto do Espírito. Eu preciso ser curado. Pai, me perdoa, me cura, para que eu possa viver a plenitude do Teu Espírito. Eu quero ser funcional para o Teu corpo, Pai. Eu quero ser funcional, eu não quero ser um peso. Eu não quero ser um peso. Se tem alguém que identificou dentro de você algo que tem te paralisado, vem aqui na frente que nós vamos orar. Mas vem sem vergonha, irmãos, que todos aqui nós queremos o seu bem. E eu tenho certeza que Deus não lançou essa palavra em vão. Se tem algo paralisando a tua vida, se tem algo paralisando o teu ministério, se tem algo paralisando a tua vida plena com Deus, se tem algo impedindo para você viver a eternidade com Cristo, vem aqui na frente.